Fala monstrinha, vamos falar sobre propriedades periódicas. Muito bem. Tabela periódica. Sabemos que os elementos são organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Uma propriedade é dita periódica quando, à medida em que os números atômicos vão aumentando, essa propriedade ora aumenta, ora diminui. Daí o nome periódico, de período em período. Uma coisa cíclica, ora aumenta, ora diminui. Quais são as principais propriedades periódicas? É o que nós vamos ver aqui. Vamos pensar o seguinte, você tem aqui uma tabela periódica, né? Você tem aqui a tabela. Imagina o seguinte, você tem aqui os períodos, os 7 períodos da tabela. À medida em que você vai vindo de cima para baixo, a quantidade de camadas eletrônicas está aumentando. Logo, quando eu vou de cima para baixo, o átomo vai ficando maior. Então, nos grupos, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. E nos períodos? Como é que fica essa situação nos períodos? Porque a gente pode pensar assim, no mesmo período, o número atômico está aumentando. Como o número atômico aumenta, aumenta a quantidade de prótons e, consequentemente, a quantidade de elétrons na eletrosfera. Existe uma atração entre o núcleo e a eletrosfera. Portanto, quando eu ando para a direita no mesmo período, está aumentando o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. Aumenta a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Com isso, o átomo diminui, né? Então, à medida em que eu vou andando para cá, o átomo vai diminuindo. Então, nessa representação que eu fiz aqui, eu coloquei as setas vermelhas, chamando a atenção de que o raio atômico aumenta, né, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Portanto, eu tenho átomos maiores aqui e os menores no lado oposto. Deu para entender? Então, por que no grupo o raio atômico aumenta de cima para baixo? Porque aumenta o número de camadas. Por que no período o raio atômico aumenta para a esquerda? Porque à medida em que eu vou para a direita, aumenta a atração entre o núcleo e a eletrosfera e o átomo tende a diminuir. Então, os átomos maiores estão desse lado. Portanto, para cá, eu tenho maior raio atômico. Se o raio atômico é maior, o elétron da camada de valência vai ficando longe do núcleo. E aí fica mais fácil de tirar elétron, de transformar esse átomo num cátion. Portanto, ele é eletropositivo, muito caráter metálico, metais mais reativos. Fechou? Resumiu? Maior raio, mais eletropositivo, mais facilidade para formar cátion, maior o caráter metálico, maior reatividade do metal. Vamos olhar para o outro lado. Significa que do lado de lá eu tenho os átomos menores, não é isso? Então, quando você vai de baixo para cima, o tamanho do átomo está diminuindo, porque está diminuindo o número de camadas. E quando eu vou da esquerda para a direita, certo? O tamanho do átomo também está diminuindo, porque está aumentando o quê? A atração núcleo-eletrosfera. Então, aqui eu tenho os átomos menores, os átomos dos gases nobres, né? Os átomos dos halogênios. Como os átomos são menores, fica mais difícil de tirar elétron, porque o núcleo fica mais perto da camada de valência. Como é mais difícil tirar elétron, significa que a energia de ionização desses átomos, principalmente aqui no caso dos gases nobres, é alta. Então, a energia de ionização é uma propriedade periódica que aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Mas o que é essa energia de ionização? Seria a energia necessária para você remover elétron do átomo. Então, imagine que você tem um átomo isolado no estado gasoso e você vai fornecer energia para ele. Para remover elétron, essa energia que vai transformar esse átomo num cátion é chamada energia de ionização. Como ele é um átomo pequeno, é difícil remover elétron dele. Então, essa turma que está para cá tem alta energia de ionização. E para cá, o contrário, né? Aqui eu tenho baixa energia de ionização. É fácil formar cátion. Para cá é difícil formar um cátion de um gás nobre, formar um cátion de um halogênio, porque eles têm alta energia de ionização. Agora, vamos pensar o contrário. Para remover elétron, né, ele vai absorver energia. O elétron tem que absorver energia para poder se livrar lá do núcleo. Agora, imagina o contrário. E quando o átomo incorpora um elétron? Quando ele incorpora um elétron formando um ânion, aí você tem liberação de energia. E a energia liberada é chamada de energia de eletroafinidade. Ou seja, os átomos menores têm mais afinidade por elétron. Então, eles têm tendência em formar o quê? Ânions. A não ser que ele seja um gás nobre, certo?
que não tende a formar íons porque você considera a camada eletrônica completa. Então, a turma que está para a direita aqui, eles são mais eletronegativos, eles tendem a atrair elétrons, eles têm alta energia de ionização, porque é difícil tirar elétron deles, e eles têm alta eletroafinidade. E não esquece que eles são os mais eletronegativos. O mais eletronegativo é o flúor. Peraí, Cancela, não seria um gás nobre? Eletronegatividade é a força que ele exerce para atrair elétrons. Os gases nobres, tá? Você não vai medir eletronegatividade para ele, nem vai medir eletroafinidade, porque ele não tende a receber elétron. Mas a energia de ionização é válida para os gases nobres. Qual seria a família, os elementos que têm as maiores energias de ionização? Os gases nobres. Agora, quem é o elemento mais eletronegativo da tabela? Se diz o flúor, um halogênio. Qual é o elemento de maior eletroafinidade? Deveria ser o flúor, mas por outras razões, os outros detalhes, não é o flúor, é o cloro, tá? Qual seria o elemento mais eletropositivo, né? O frâncio e o césio são os mais eletropositivos, que têm mais tendência em formar cátions. Espero que você tenha entendido, vai pela dica e acompanha depois a segunda parte da aula de propriedades periódicas. Um abraço.